da Seara de Jesus, e hoje ele vem nos passar um pouco de conhecimento. Vamos vibrar positivamente com ele. Bom, boa noite a todos, que Deus nos ajude e nos proteja sempre. Para mim sempre é uma alegria vir nessa casa, poder contribuir com as reflexões da doutrina espírita, tanto no Evangelho quanto nas obras da codificação. Tudo que tiver escrito aqui eu vou estar lendo, então não se preocupem aqui. Só que no meio da palestra eu vou passar 2 vídeos para a gente refletir, então os filmes é bem interessante. Mas está escrito ali: vigiai e orai, para não caíres em tentação. Essa palavra de Jesus está em Mateus. O que ele está dizendo com isso? Que todos nós sofremos tentações. Todos nós. E se nós não estamos atentos, orando e vigiando, a tendência é que a gente caia. Então todos nós vamos primeiro imaginar os nossos lares. Está tudo em paz? Ou estamos caindo nas tentações das aflições, dos conflitos, das inseguranças, dos medos? Porque as tentações sempre vão estar em nossa o joelho e pede a Deus: ei, resolva a minha vida aqui. Porque esse contato com Deus, quando ele não resolve, a gente cria fé cega, quer dizer, e agora? Por que o Senhor me abandonou? Então a doutrina faz com que a gente compreenda que não basta
famoso pelo amor, pela dor. Então, quando a gente está passando por dificuldades no nosso lar, existe uma palavra muito forte que os Espíritos dizem o seguinte: a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Um exemplo de egoísmo. Você está dentro do seu lar, uma pessoa agindo completamente errada e você está sofrendo com isso. Meu Deus, ela está acabando com a minha vida. Esse sofrimento que essa pessoa está lhe causando é um aprendizado para você. E aí, pelo meu egoísmo, eu quero que o outro mude, porque ele está torturando a minha vida. Mas não é por aí. A gente não muda ninguém. O outro só vai mudar se ele quiser. Eu que preciso mudar para conviver com uma pessoa, por mais que seja 80 anos, 20 anos, 30 anos de convivência. Eu que preciso mudar. E começar a perdoar os outros, não basta querer mudar. Não basta eu dizer para o outro, mude. Não adianta dizer para ele, estou sofrendo, mude. Não adianta dizer para ele, eu vou me separar, mude. Não adianta dizer, eu vou me matar, mude. Porque ele só vai mudar se ele quiser. E aí a gente perde muito tempo exigindo a mudança do outro e ele não tem esse comportamento. Então, se eu quero me separar dessa relação, dessa sociedade, eu tenho todo o direito, porque o Espiritismo diz, nós não incentivamos o divórcio, mas entendemos que muitas vezes é insuportável conviver com essa pessoa.
pensamento. Ah, mas tem espíritos, ele te influencia no pensamento. Ele não entra no teu corpo. Ele não vai causar dor no teu corpo, um espírito. Ele vai te influenciar o pensamento para que tu sinta uma dor. Ele vai influenciar o teu pensamento para que tu se sentir melhor. Ele vai influenciar o teu pensamento para que tu se sinta pior. Então, se eu não estou orando e vigiando, se eu não estou me conhecendo, os meus pensamentos ficam extremamente perturbados. Então, muitas pessoas entram na casa espírita e querem resolver os seus problemas. Calma. O primeiro passo é tentar se acalmar, para que a gente comece a ter os melhores pensamentos para discernir as coisas. Então, ele diz o seguinte: a razão disso é que o pensamento sempre volta para nós sob a forma de sentimentos, podendo condicionar-nos a levar-nos a agir de várias formas autodestrutivas, que levam a nos sentir arrependimento, sentimento de culpa, tristeza, ansiedade, desespero, entre tantos outros sentimentos. Evitar o mal em nossos pensamentos é o nosso desafio para manter uma vida equilibrada. Esse é o seu desafio. Pessoas em depressão acaba e diz: meu Deus, resolvemos aqui. A pessoa vai dormir e um sopro no ouvido dessa pessoa e diz: volta a brigar, volta, e aí fica naquele ciclo vicioso. Então, enquanto a gente não entender o que é o certo e o que é errado, a gente fica vibrando no errado, porque a gente acha que é o certo, e muitas vezes mantido ali por influências espirituais. Evitar o mal em nossos pensamentos é o nosso desafio. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta bem simples para nós espíritas que estudamos constantemente. Outras pessoas que não conhecem vai ter a dúvida, mas eu ainda não escutei essa pergunta. Mas ele pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que você imagina, influi de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tudo que você pensar, que eu pensar, pode não ser nosso. Se eu sou espírita, quero estudar o espiritismo, nem tudo que eu penso é nosso. Certo? E aí Kardec faz uma outra pergunta bem simples: como eu posso saber se eu estou sendo influenciado por um espírito bom ou por um espírito ruim? Espíritos bons só te influenciam para o bem. Resta saber se você tem equilíbrio para distinguir o bem do mal. Como eu estou em desespero, como eu estou em aflição, como eu não tenho entendimento, como eu não estou tendo proteção espiritual, e concordo com aquela briga, com aquela aflição, meu pensamento fica focado ali. E aí Kardec pergunta: de onde é a fonte do mal em meus pensamentos? Ele diz: da tua própria imperfeição ou de uma influência nefasta que está te pegando. Aí Kardec faz uma outra pergunta: como eu posso eliminar a influência do mal em meus pensamentos? Aprende a te conhecer. Porque quando eu começo a me conhecer, por exemplo, Jefferson, álcool sempre, e a minha queda é o álcool. O álcool é do meu espírito, certo? Ele já bebeu várias vidas. Quando eu voltei para essa vida, bebi bastante. Gosto muito de beber, mas há 9 anos que eu não bebo. Mas todo final de semana, no calor, cervejinha na frente, morro de vontade. Então o que acontece? Quando eu descubro qual é a minha imperfeição, pode dar vontade em mim. Se aquilo fica persistindo, já não é meu. Se eu sou palestrante, e aí muitos palestrantes, muitos espíritas sabem também das suas tentações, que ninguém foge, dizer assim: eu sou espírita, fugir das imperfeições. Não, a gente vai tentar domar. Se eu, por exemplo, sou um palestrante, que dou palestra, sou dirigente de grupo, faço vários trabalhos sociais, sofro tentação e corro o risco de cair,
Imagina uma pessoa que não faz nada. Uma pessoa que não está procurando Jesus. Uma pessoa que não está se esforçando para mudar. Uma pessoa que vive no meio onde tem pessoas que gostam da mesma coisa que ele gosta. E por fim, ele também gosta daquilo. Então, quando a gente tem um entendimento, e é dentro da gente, a gente vai se esforçar. Mas que quando é na vida do outro, eu preciso entender. A gente vai ver um vídeo agora, vai ficar muito bem claro isso. Mas mais um ponto. Eu faço muitas palestras em escola para dependência química, não palestras espíritas, mas palestras sobre a vida, né? E para adolescente falo muito a respeito de drogas. Então eu entendo o seguinte, quando uma criança, um adolescente está nas drogas, ali não é o adolescente nem a criança, ali é um espírito. Ele já veio com essa tendência, independente da educação dos pais. Ele tem aquela tendência. Como ele nasce com aquela tendência, ele vai buscar o mesmo tipo de amigo. E ele fica naquele ciclo vicioso. Eu posso fazer tudo para mudar ele só vai mudar quando ele quer. E aí quando você começa a pedir para ele mudar, ele começa a ficar violento. E você começa a ter raiva, porque ele começa a bater em você, quebrar as coisas. E começa uma guerra. Chega uma hora que ele diz, eu não aguento mais, eu quero parar. Aí a família diz, você é mentiroso. Você já falou várias vezes e não para. Muitas vezes ele quer mudar. Mas o que está acontecendo com ele? Quando ele está viciado em alguma coisa, pode ser no sexo regrado, na violência, no suborno, no furto, em qualquer imperfeição que ele tem, ele vai atrair espíritos que querem aquilo dele. Quando ele percebe que a família quer tirar ele dessa situação, esses espíritos vão promover conflitos para cada vez mais a família se distanciar dele. E aí ele sai e fica dominado por essa espiritualidade. Quando eu não entendo a influência espiritual, o processo obsessivo, e eu não estou orando e vigiando, eu brigo com a pessoa. Mas eu sei que aquela pessoa é uma vítima. Ele tem a imperfeição, mas ele está sendo dominado por uma espiritualidade. Porque espíritos, quando desencarnam, eles continuam com a mesma vontade. Vou roubar, mas eu não tenho mais o corpo para botar a arma, mas eu quero sentir o prazer. Ele vai se aproximar de um bandido e vai incentivar ele a roubar. A pessoa diz assim, eu quero tomar uma cervejinha, encosta no espírito e vai beber mais. Aí a pessoa diz, eu vou dar para o santo. Aí a gente vai assistir o vídeo agora. É o caso de uma mulher e do seu marido. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só me pegar. E vocês, meus irmãos, se encaminham onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver? Sim. Espíritos protetores. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registre a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram em chegar. Vamos. Os de pretos aqui são obsessores. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só que a gente pensa que eles vão gostar muito. Vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Gosto. Ele escutará aqui. Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. E aí, moçada, chegou. Podemos partir.
Ele tem a tendência do álcool, ele gosta de beber com os amigos, e foi. Só que ele tinha obsessores que queriam beber por ele. E os obsessores estavam lá influenciando para ele ficar naquela situação. Porque agradava a ele e agradava os espíritos que queriam obsediar ele. Porque o espírito, ele não bebe a cerveja, não bebe, não fuma a maconha, não cheira a cocaína. Ele suga as energias dessas pessoas. São vampiros. E aí o que acontece? A esposa estava em prece, pedindo a Deus, aos espíritos, que fossem ajudar. Ela não estava mais desesperada, chorando em casa, sofrendo, esperando ele chegar para acabar com ele, na pancada, na briga, na aflição. Ela estava se protegendo, iluminando ele. Isso, a energia foi para ele. E aí começou a ambivalência. O que é ambivalência? Se eu posso dizer, muitos aqui devem ter passado por isso, eu já passei. Eu estava bebendo com os amigos e falaram, vou para casa ou fico? Aí pensa em casa e pensa na fé. Fica na casa, vou ou não vou? Vou ou não vou? Muitas vezes eu fui, muitas vezes eu voltei para casa. Casei para ter o freio, né? Agora não sai mais. Mas a vantagem é grande. E aí o que é que acontece? Os obsessores, quando esse espírito começou a receber as boas energias, eles já perderam a conexão com ele. Isso era uma obsessão de desencarnado para encarnado. Quando eles conseguiram perceber que não tinha mais acesso a ele, eles foram nos amigos, para que os amigos incentivassem, vamos lá, cara, vamos com a gente. Então nós sofremos obsessões de encarnados e de desencarnados a todo momento. Então não adianta dizer assim, ele vai ficar sozinho, não vai mandar com aquelas pessoas. Se ele ficar em casa e não tiver o equilíbrio, ele vai sofrer a influência. E se ele tiver com os amigos, ele vai sofrer mais influência. E para ele resistir, ele tem que estar se esforçando. Problema de emergência. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola multidões. Isso é Filomeno de Miranda pelo Divaldo Franco. Ele está dizendo o seguinte, uma epidemia, a obsessão. O que é obsessão, segundo Allan Kardec? A obsessão seria o domínio que alguns espíritos buscam adquirir sobre certas pessoas. Os espíritos querem dominar. Lembrando que somos espíritos encarnados. Então também somos espíritos. Então nós também podemos querer dominar as pessoas. Mandar nas pessoas, exigir das pessoas. A pessoa tem até medo de chegar em casa porque vai encontrar aquela pessoa que também sofre o processo obsessivo. É a ação persistente de um espírito imperfeito e desequilibrado, exerce sobre um indivíduo, apresenta características muito diversas, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais. Por exemplo, uma pessoa em depressão, uma pessoa em pensamento de suicídio, ela tem dificuldades, mas ela está com muito processo obsessivo em cima dela. Ela necessita de um tratamento espiritual. Não adianta só chacoalhar, bater, gritar. Ela está dominada por uma espiritualidade. Só que não sei se vocês perceberam no vídeo, é a parte talvez mais importante para que a gente se acalme. Principalmente que a gente que está ajudando. Na hora que ele estava na ambivalência de beber ou não beber, de ir para a festa e voltar para casa, tipo, o aprendiz perguntou para o mestre, e agora? O que ele decide? Vai depender das vontades dele. Então eu não tiro ninguém de onde ele não quer sair. Mas isso não vai impedir que eu faça tudo o que eu possa para criar um ambiente para ele ser seguro nas suas decisões. Então, se a gente fala para a pessoa, se a gente briga e ela não muda, que eu comece a criar um ambiente propício. Porque muitos pedem a mão e ajuda, mas a família está tão cansada das mentiras que abandonam. E essas pessoas vêm muitas vezes na casa espírita sem apoio de família nenhum, começa a entender e se melhora. Porque ele entende que ele não quer aquilo, mas aquilo domina ele. Ele tem que lutar contra isso. Por que fazem isso? Qual o seu propósito, esses espíritos? As motivações desses espíritos atendem à sua própria condição, aos que estão perplexos e querem ajuda, aos que se divertem atazanar os encarnados, os que exercem vinganças, os que vinculam os vícios e desejos intermediários para satisfazê-los.
As nossas amizades de encarnados podem ser espíritos obsessores. E os desencarnados vão se aproveitar das nossas imperfeições. Lembrando, se alguém fez um trabalho, por exemplo, de magia negra, de macumba para mim, isso pega? Pega. Tudo que é ali, ó, farofa, bebida, vela, a gente tem em casa. Não é? Só que se está naquela situação, numa encruzilhada, todo mundo morre de medo. Mas se está num jantar, dentro de casa, é tudo maravilhoso. Então aquele elemento material é para me causar medo. E aí eu baixo a minha vibração. E o que é que vem para mim? A energia negativa daquela pessoa que me deseja mal e espíritos que vão na minha mente. Aquela mulher quer destruir o meu casamento. Nós não conseguimos. Precisa para lidar com os nossos problemas. E vem a pergunta-chave para todos nós, que a gente pode também colocar nos casos de suicídio, que talvez seja o mais grave, porque a morte que não é prevista é o suicídio. Todas as outras que seja mais absurda, ela teria que ser daquela forma. Então não existe bala perdida,
Não existe alcoólatra perdido que bate naquela criança, naquela família e mata todo mundo. Tinha que acontecer daquela forma. A única morte que não é prevista é o suicídio. E muitos se questionam a Deus: por que, meu Deus, você deixou que isso acontecesse? Resposta dos Espíritos: por que permite Deus que os Espíritos nos excitem ao mal? Por que pessoas vêm nos excitar ao mal? Por que espíritos obsessores vêm nos perturbar? Porque muitas vezes nós tratamos eles como os inimigos. Aquela pessoa é um inimigo meu. O que é que os Espíritos respondem para Kardec? Os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Todos nós somos filhos de Deus. Se entrou uma pessoa que te perturba, Deus permitiu. É Ele para aquela pessoa. Mas não para vencer aquela pessoa, mas para que ela se vença diante dessa pessoa. Se você é ciumento da sua esposa, do seu esposo, vai aparecer milhões de situações para você ter ciúme, para que você se domine. Se você é uma pessoa arrogante e machuca as pessoas, vai aparecer milhares de coisas na sua vida para que você evite. Se você quer ter dinheiro, dinheiro sempre quer dizer: meu Deus, nunca dá certo para mim, nada. É para ver se você aprende a viver com pouco. Então tudo que aquele reclama, que repete, são os instrumentos de Deus para que eu mude a minha forma de ser, por mais que doa. A nossa missão consiste em fé colocarmos no bom caminho. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Ele está dizendo o seguinte: os bons espíritos, a missão deles não é resolver o problema de ninguém, é colocar no bom caminho. O palestrante, quando vem fazer uma palestra, ele não vem resolver a vida de ninguém, vem possibilitar que as pessoas percebam que tem um caminho para seguir. Aí as pessoas perguntam assim: Jefferson, e você? Aí eu digo: sabe daquele ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Porque o que eu digo é doutrina espírita, serve para mim e para todos. Os meus erros é a minha imperfeição e o meu grau evolutivo. Se vocês me tratarem, a mim ou a qualquer palestrante, presidente de casa, com uma santidade, todo mundo sai do espiritismo. Porque nós somos todos doentes, auxiliando doentes. A gente só precisa auxiliar um ao outro. Encerrando essa questão, diz: só quando queiras o mal podem eles fazer? Se fosses propenso ao assassino, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem o infinito esperdor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se para influenciarem para o bem, que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Para a gente fechar aqui e assistir o último vídeo, essa resposta dos Espíritos está dizendo o seguinte: tem milhões de espíritos encarnados e desencarnados que podem te puxar para o mal, mas vai ter milhares e outros espíritos bons te puxando para o bem. Ele está dizendo o seguinte: equilibra. Quem vai decidir é você. Então uma mãe não pode decidir por um filho, não pode decidir por um esposo, não pode decidir por um país, porque a mente de cada um é extremamente individual. O que a gente pode é iluminar a nossa vida para criar luz em torno de nós e assim facilitar que todo mundo busque a melhora e a reforma. E encerrando com esse vídeo, ele tem uma letra muito bonita na música, mas tem imagens que nos possibilitam entender o processo das pessoas buscarem o Espiritismo e aí todas as outras religiões do Cristo, ou religiões do bem. Né? Porque não sai o som. Está justificado. Está fazendo barulho. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os
encerrar a última reflexão sobre esse vídeo, alguns pontos têm que ser bem claros para a gente. Desde a época de Jesus, as pessoas sofriam. Então não é da nossa região agora, da nossa época, não é. Desde aquela época tinha sofrimento. Desde aquela época tinha sofrimento. Uma outra coisa importante, que nós temos que colocar certeza para nossas vidas e para entender os outros. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está sofrendo, se quer resolver sua vida, suas dores, tem que buscar Jesus. Nós que somos cristãos. Seja na doutrina espírita, seja na igreja católica, evangélica, cada um que vai se identificar. Mas tem que buscar. Enquanto aquela pessoa que está sofrendo e você tenta ajudar, ela não foi buscar Jesus, tenha muita força para suportar. Porque ele vai cair de uma forma que ele vai levantar a mão e vai pedir. Uma outra coisa muito importante desse vídeo é que Jesus falou para poucas pessoas. Foi uma região muito pequena do mundo, do planeta. E Jesus não conseguiu que todos o seguissem. Poucos seguiram Jesus. E para seguir Jesus, eu particularmente tenho que às vezes abrir mão de determinadas coisas para continuar trabalhando. E não é fácil, mas a gente tem que abrir mão. E outra, pouquíssimos divulgaram Jesus. Por isso que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Então que a gente se aproxime de Jesus, que a gente possa entender a doutrina espírita, mas sempre lembrar que fora da caridade não há salvação. Que a paz esteja com todos. Neste momento, vamos todos fazer a nossa caridade, enviar essas energias positivas que a gente adquiriu hoje nessa palestra tão boa. Por último, nessa música sobre Jesus, que a gente sentiu o nosso coração encher de energia, que a gente possa mandar essa energia para os hospitais, onde há muitas pessoas doentes, às vezes desacreditadas, não acreditando mais em Deus, porque está doente. Elas entendam o seu sofrimento. Vamos também até os presídios, onde nossos irmãos estão pagando os seus erros. Que eles paguem com fé, humildade